Legal, estamos iniciando mais um episódio da série que o Géry está propondo para a gente. Aí é uma série que já está lá no nosso canal no YouTube. Eles já falaram sobre segurança cibernética, o assunto logística, gestão de risco foi um dos mais acessados do nosso canal. E tem também gestão de risco no mercado de seguros. E hoje o assunto é compliance como gerador de mais-valia e redução de riscos e custos. Quem apresenta é o Géry, é o Núcleo de Gestão Estratégica de Risco Empresarial, e está conosco o professor José Dinei Matos, que vai ser o nosso mestre de cerimônia, o Luiz Zimonovics e o professor Marcos Sabino. O meu nome é Fabiane, eu faço parte do marketing da FIA e antes de iniciarmos eu vou falar um pouco da FIA para vocês. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. No ensino somos reconhecidos internacionalmente como referência, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas. Temos cursos de graduação em administração, mestrado, profissional em gestão de negócios, pós-graduação, MBA, pós-MBA e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas da vida pública, da vida privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores do ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday em parceria com o IBEVAR, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e também Empresas Mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa e isso faz a diferença. Está aqui conosco o professor José Dinei Matos, ele é head da empresa Financial JDM, economista, consultor, graduação em Ciências Econômicas pela UERJ e pós-graduação em Finanças e Negócios pela UERJ, MBA em Mercado de Capitais pelo IBMEC e Economia Urbana pela London School of Economics. 3 livros publicados e vários artigos técnicos em revistas e jornais, expertise em macroeconomia, gestão de negócios, gestão de capital humano, gestão de riscos, finanças corporativas, finanças públicas, elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento econômico. Eles são os caras do risco. É com você, então, professor José Dinei. Uma boa noite a todos. E esse vídeo, essa webinar está sendo gravada e você pode acessá-la no nosso canal no YouTube, FIA Business School, sempre que quiser. Um abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, Fabiane. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, boa noite a todos que estão nos assistindo e acompanhando mais essa etapa da programação do Géry. Essa é a 6ª etapa, em cada uma delas abordamos um tema específico e o de hoje nós vamos abordar o tema compliance e para isso nós convidamos 2 especialistas no assunto. Mas antes de apresentá-los, eu queria agradecer à FIA pela oportunidade de estar participando dessa equipe de especialistas na área de gestão de riscos, fazendo esses encontros para debater temas relevantes e tudo dentro da visão da gestão de risco, que é o nosso propósito maior. Um agradecimento especial à pessoa do professor Eduardo Vasconcelos, professor doutor Eduardo Vasconcelos, da FIA, ao professor Roque Rabechini, ao professor Cláudio Luraski, ao Dinei Pasqualini, toda a equipe de consultores e especialistas da FIA, a equipe de suporte, a equipe de marketing, da figura da Juliana Nunes, do Dani, da Marcela, da Fabiane, enfim, todo o grupo de pessoas envolvidos nesse programa. Eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de apresentar os nossos convidados. O Géry é um programa de gestão de risco um pouco diferente dos outros programas que conhecemos por aí. Por que eu digo que é diferente? Porque nós temos, a nossa visão é multidisciplinar,
sobre o que seja gestão de risco. Nós entendemos que a complexidade dos negócios, a complexidade das organizações nos obriga a pensar em gestão de risco de uma forma multidisciplinar. E é por isso que cada uma dessas lives aborda um tema específico, né? E a sua relação com a gestão de risco, né? Hoje vamos abordar a compliance sob essa ótica, né? Estabelecendo essa ponte, essa ligação com a gestão de risco. O GERE, portanto, é um programa de consultoria da FIA, né? E que conta com uma equipe multidisciplinar que atende tailor-made a cada projeto, a cada empresa que tem interesse específico no assunto. Bom, nós temos hoje 2 especialistas para falar de compliance. Vou apresentá-los. Primeiramente, vou apresentar o professor Marco Antônio da Costa Sabino, que é da casa, professor da FIA. Dr. Marcos é advogado, sócio da Manrique e Vasconcelos, responsável pelas áreas de compliance, governança, mídia e internet e resolução de conflitos, professor doutor da FIA na graduação, no MBA e mestrado profissional, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Processual pela USP, especialista em Processo Civil pela PUC de São Paulo, Direito Civil pela FADISP e Docência pela UAM. Foi Academic Visitor da Universidade de Oxford, pesquisador do Global Freedom of Expression da Universidade de Colômbia e é ex-conselheiro do CONAR e conselheiro da Abral. Boa noite, professor Marco Sabino. Boa noite, Dinei. Boa noite. Ok. O nosso segundo só dando boa noite a todo mundo. Pode passar para o Luiz aí, apresenta o Luiz. Fica à vontade. Ok. Bom, nosso outro convidado é o doutor Luiz Carlos Simonovich, que é graduado em mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduado em Banking e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, vice-presidente da OAB de São Paulo na Comissão de Relações Internacionais, vice-presidente da Câmara Belgo-Luxemburguesa do Brasil, membro efetivo dos comitês consultivo, legal, fiscal e de câmbio da ABBI, Associação Brasileira de Bancos Internacionais, e conselheiro tributário e de Relações Internacionais da FEComércio. Boa noite, doutor Luiz Simonovski. Boa noite, Dinei. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa noite com vocês. Esperamos trazer um conteúdo bastante produtivo a todos. Ok. Bom, como o nosso propósito aqui é uma conversa, né? Nós vamos, na verdade, trocar ideias sobre o que é, na verdade, o trabalho de compliance nas organizações. Vamos fazer a coisa da forma mais, vamos dizer assim, objetiva possível, mais leve possível. E eu vou propor aos nossos convidados, então, fazer uma pergunta básica inicial para aqueles que ainda não têm muita vivência e muita compreensão do que seja compliance, né? Então, eu perguntaria, para iniciar a nossa conversa de hoje, ao professor Marcos Sabino, que ele dissesse para nós, afinal de contas, o que é compliance. Olha, Dini, então, boa noite, Luiz, boa noite a todos. A gente está aí abusando, né, da paciência de todo mundo, porque nesses momentos que a gente vive, que são tão especiais, a gente está realmente com uma super exposição do vídeo e do áudio. Então, como o Dinei disse, a gente espera não cansá-los e irmos direto ao ponto. Bom, Dinei, o compliance, na verdade, é um modo de a gente se enxergar a vida, pelo menos no meu sentido, né? Compliance é conformidade, né? Segundo o IBGC, responsabilidade corporativa. O IBGC deu um conceito mais amplo um pouco para compliance, mas ele é conformidade. E conformidade a quê, né, gente? Conformidade àquilo que deve ser feito. Se existe um processo, o processo deve ser seguido. Se existe um regulamento, o regulamento tem que ser seguido. Se existe a lei tem que ser seguida. Por mais óbvio que isso possa parecer, nós, seres humanos, nós insistimos em desobedecer todas essas regras que a gente tem que fazer porque alguém já pensou, seja porque a gente desafia a autoridade, seja porque a gente quer transgredir efetivamente, seja porque a gente não concorda, seja porque a gente quer exercer a nossa liberdade, mas o fato é que a gente tem uma tendência, efetivamente, à desobediência, né? Isso tem gente que acha que é cultural, tem gente que acha que não, mas enfim, o que acontece é que compliance
é entendido, portanto, como um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que segue normas, regulamentos, processos, aquilo que deve ser seguido. E dentro das organizações, compliance é um tema fundamental e primordial para quem quer gerir risco. Você pode imaginar, Dinei, você também, Luiz, que efetivamente, se você descumpre processos, normas, regulamentos, você está efetivamente agravando o seu risco. Você está jogando com o seu risco. E, na verdade, muitas vezes, se você não tem uma gestão desse risco, muito provavelmente você não sabe nem o que você está fazendo. Então, compliance, na verdade, é efetivamente pé no chão. Não é coisa para organização grande, não é coisa para gente que está listado em mercado de capitais, é coisa para a gente fazer já na nossa organização, independentemente do tamanho dela. Ok, muito bom, porque isso coloca o assunto no seu devido lugar, no meu modo de ver, né? Eu queria comentar, como nós estamos tratando aqui de gestão de risco, né? O que é gestão de risco? Né? A gestão de risco lida o tempo todo com as incertezas, né? De um lado, e de outro lado lida com as ineficiências, né? E com possíveis deseconomias que possam existir nas organizações. E essas ineficiências e deseconomias podem levar as empresas a eventuais perdas, né? Então, gestão de risco, ela tem como um dos seus pilares, né, o objetivo de identificar, classificar, mitigar e indicar caminhos para que as empresas possam lidar com essas incertezas da forma mais eficiente possível para obter resultados concretos. Nesse sentido, eu gostaria de encaminhar uma outra questão para o nosso convidado, professor Luiz Chilimovich, que é o seguinte: em que contexto das empresas, das organizações, o risco e o compliance podem ser aplicados de forma, vamos dizer, integrada? Vamos lá. Dinei, eu gostaria de complementar um pouquinho só o que o Marcos falou, para daí vincular com você. Como é fácil da gente entender o risco, né? O Marco colocou que muita gente, grande parte dos seres humanos tem uma tendência, né, a ir para a transgressão, quer dizer, é um motivador ali para as pessoas descumprirem as normas e tentarem achar um caminho que, em tese, seria um caminho mais curto. Eu dou um exemplo fácil de uma área de atuação específica do escritório, que é a parte tributária. Como é fácil, as pessoas não é nem a questão de transgressão, de se perderem, né? Nós estamos falando de um país que tem uma edição de cerca de 50 normas tributárias por dia. Nós temos 345 mil normas tributárias, 92 impostos, fora as taxas. Então, eu brinco, às vezes, quando nós estamos falando com os empresários, em princípio eu estou diante de Deus, porque o empresário já sabe tudo, já fez tudo e não precisa de você para nada. E eu acho absolutamente impossível para nós, que somos profissionais, que nos dedicamos diuturnamente a acompanhar toda essa movimentação, já não é fácil, né? Quer dizer, a gente localizar isso. Então, a pergunta para o empresário, quer dizer, para chacoalhar a árvore mesmo, é assim, quando, se é que você alguma vez já fez uma medição objetiva, métrica, com metodologia do seu risco, seja na parte tributária, seja na parte trabalhista, na parte de contratos, ambiental. E isso, a resposta, 99% das vezes, nunca utilizamos qualquer metodologia para isso. Para vocês terem uma noção, isso é dado da Receita Federal. Hoje, 85% das empresas do país têm algum tipo de irregularidade perante algum órgão de fiscalização. E se você colocar em outros órgãos, empresas que estão sujeitas, inclusive, a órgãos reguladores, aí esse número cresce exponencialmente. Então, eu acho que o grande segredo é atacar a questão de frente e entender assim, eu preciso buscar uma forma de enxergar onde está o meu risco.
e, na sequência, ver o tratamento que você vai dar a ele. Ok. Na verdade, essa questão da identificação do risco, né, é o que nós, do GERE, pretendemos quando fazemos o diagnóstico inicial, um levantamento mais abrangente possível para identificar exatamente onde estão esses eventuais riscos, né? E, com isso, você também identifica os gargalos, as ineficiências, e por aí vai. Então, isso mostra que a gestão de risco ela abrange a empresa como um todo. E é por isso que nós decidimos usar uma metodologia diferenciada, tratando isso de forma multidisciplinar, né? Essa é a proposta do GERE, né? Porque nós entendemos que as organizações elas são um organismo vivo, né? Dinâmico, e que mudam a todo momento. Agora mesmo estamos vivendo aí uma crise, né? Uma crise econômica sem precedentes, uma pandemia que eu, pelo menos, nunca passei por nada parecido na vida, espero não passar mais, mas é uma situação completamente inusitada, nova e transformadora, né? que está nos obrigando a repensar modos de fazer, modos de pensar, né? E as empresas também estão passando por essa transformação. E nós entendemos que exatamente por causa dessas mudanças é que nunca foi tão importante a gestão estratégica de risco. E essa palavra estratégica, ela não acontece por acaso. É estratégico porque ela é capaz de identificar o que se deve fazer, quais os caminhos a seguir para que as empresas tenham efetivamente resultados concretos desse trabalho. E isso se aplica, inclusive, ao compliance, como foi dito até agora, né? Eu queria sugerir o seguinte, já começam a aparecer aqui algumas perguntas no nosso chat, e eu queria, à medida que elas forem chegando, eu vou encaminhando para cada um dos convidados, ok? Queria agora encaminhar ao Marcos Sabino uma pergunta aqui do Danilo Andrade, que pergunta o seguinte: compliance é aplicado apenas em grandes empresas ou também se aplica a pequenas e médias empresas? A pergunta do Danilo também é uma pergunta que está aqui no chat, que foi da Clara, né? Então, acho que ela vai se aplicar para os dois, né? Olha, Danilo e Clara, enfim, eu claramente, com toda a minha imperfeição e a minha limitação, né? Eu me atrevo a responder que é rigorosamente possível você aplicar compliance a pequenas e médias empresas, mas obviamente você precisa contrabalancear com a questão de custos, né? Evidentemente que você não vai implementar, e quando você fala em compliance, governança, você fala em gestão de risco fundamentalmente, o Dinei pode me corrigir se eu estiver errado, você fala em níveis de maturidade, né? Então, você não necessariamente precisa sair do nível all-star game, né, para você implementar uma política de conformidade. Você pode começar engatinhando efetivamente, né? Você começa num estágio ad hoc, passa para um estágio empírico, a coisa vai acontecendo e você vai aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos, etc., até você estabelecer um sistema mais procedimentalizado de compliance. Mas é óbvio que depende muito, essa análise depende não apenas do tamanho e do porte da sua organização, mas também depende do mercado que você entra. Por exemplo, se você for uma farmacêutica, ou se você for um banco, que é a área do Luiz, você sabe que você vai lidar com uma série de normativas, uma série de regras, e que você vai precisar efetivamente ter especialistas para desvendar essas regras e saber como elas se aplicam e impactam no negócio, como o Dinei disse, para reduzir ineficiências, para mitigar externalidades. Então, a grande pegada é que você precisa olhar para dentro da organização e checar efetivamente quais são os principais riscos que essa organização corre, né? Riscos, a gente pode começar por riscos normativos. Então, eu preciso saber qual é o meu mercado, se meu mercado é regulado, quais são as normas que incidem sobre o meu mercado, que impactam na minha atividade. E também, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, fazer um mapa de risco é uma coisa que você pode fazer relativamente de maneira fácil, né? Você pega um papel, você faz uma análise SWOT, que é uma análise muito clássica, né, das
forças, das fraquezas, das ameaças, das oportunidades. Ou então você faz um mapa de calor, né, no gráfico impacto versus probabilidade, que são as duas grandes grandezas quantitativas do risco, e você vai estabelecendo, se eu não cumprir aquela norma, o meu impacto vai ser grande, mas a probabilidade de eu ser fiscalizado é baixa. Então, você precisa efetivamente fazer essa análise de gestão de risco, primordialmente a implementação de um programa de integridade, um programa de compliance, um programa de conformidade. Então, não é nada misterioso, mas é trabalhoso, e esse programa de compliance, esse programa de integridade, ele opera no nível da organização. Então, todas as camadas da organização, elas são permeadas pela conformidade, permeadas pelo compliance, de modo que as coisas na organização, elas só saem daquele jeito específico, que é cumprindo as normas e os regulamentos. Dinei, se você me permite complementar o que o Marco colocou, eu gosto de dizer o seguinte, que as pessoas só se motivam, né, ou pelo amor ou pela dor, né? E normalmente pouca gente pelo amor, normalmente pela dor, é quando sente mesmo. Então, esse motivador é isso, veja, o Brasil, nós gastamos, as empresas no Brasil gastam uma média de 2.500, 2.600 horas para o cumprimento das obrigações, quando na maior parte dos países isso é coisa de 250 horas, quer dizer, é uma enormidade de tempo que se gasta. Então, sendo objetivo, como que você faz isso na prática? Quer dizer, além de respondendo essa pergunta para pequenas e médias empresas, e cabe para todo mundo, é você começar a entender o seguinte: o mundo todo está se movendo para uma transparência, para uma eficiência de estruturas, e ser eficiente custa, como o Marco falou, custa esforço, custa dinheiro, mas você não tem muita opção, porque se você não se mexer, os seus concorrentes estão se mexendo. Eles ficarão transparentes, eles ficarão organizados, eles terão governança e cumprirão com as suas obrigações. Então, ou você se enquadra e vai ter um elemento concreto para competir de forma muito profícua, ou simplesmente você fica fora do jogo. E isso, quer dizer, só para exemplificar, nós não estamos falando de empresas, atrás das empresas nós temos pessoas, né? Então, é importante o empresário entender assim: eu tenho a responsabilidade da minha empresa, o risco da minha empresa, é inerente a isso o risco dos executivos, dos acionistas, de todos os que tomam as decisões, o risco do próprio negócio no tempo e o risco patrimonial de todos eles. Então, quando a gente fala de compliance, pode parecer uma coisa muito como está no imaginário de muita gente, só para grandes empresas, mas não, isso afeta absolutamente todos, quer dizer, a empresa, o negócio, o patrimônio e as pessoas que estão envolvidas com ela. Perfeito. Eu apenas queria fazer uma observação com relação ao que o Dr. Marcos falou. Por exemplo, no caso da gestão de riscos, né, e mesmo naquelas empresas que ainda não utilizam a ferramenta do compliance, eu considero que esse custo, na verdade, não é um custo, e sim um investimento. Na medida em que você consegue melhorar essas ineficiências e consegue identificar os gargalos, etc., o resultado sempre é positivo. Então, trata-se de um investimento e não de um gasto. Essa é a visão que eu tenho com relação a isso. Agora, eu queria estender um pouco mais, queria endereçar ao professor Luiz o seguinte. Tem uma questão, eu recebi aqui 2 perguntas, mas também eu compartilho dessa dúvida, vamos dizer assim, que é a seguinte: como a prática efetiva do compliance pode ajudar na redução de custos, né, na redução de riscos e, eventualmente, na geração de caixa para a empresa? É possível praticar o compliance com esses três objetivos? Perfeito, Dinei. Eu acho totalmente possível. Se não fosse possível,
você não teria qualquer apelo, qualquer atrativo para que isso existisse, né? Quer dizer, o que move o empresário é isso, é maximização de receitas, é redução de riscos e redução de custos, né? Então, no meu interpretar, como que você consegue enxergar isso? Nós demos um seminário há pouco tempo sobre esse tema em Belém do Pará. Tinham mais de 400 empresários presentes e eu perguntei quem que gostaria de captar dinheiro para sua empresa. Todos levantaram a mão. Eu disse, perfeito, então me passa o seu balanço para que a gente possa buscar esses recursos. E ficou um silêncio no ar. Porque boa parte das empresas, especialmente pequenas, médias, mas muitas grandes, não tem um balanço auditável, não tem um balanço que realmente espelhe a vida da empresa, a realidade dela, e precisa até dos universitários para explicar isso daqui quando vai buscar recursos em banco. Então, objetivamente, quer dizer, melhorar todas essas ferramentas significa o seguinte: você está se capacitando para buscar capitais em mercado, sejam investidores, sejam dívidas, seja captação em bancos ou no exterior, que se você não tiver um mínimo de organização, ele não consegue enxergar que você é confiável, que você tem transparência, que você é organizado. Então, o seu negócio é frágil. E utilizando todas essas ferramentas, você torna o seu negócio muito forte, capacitado. E hoje nós tivemos, falou da Câmara Belgo-Luxemburguesa, nós temos alguns membros que estão nos prestigiando aqui. Nós tivemos com o pessoal de Luxemburgo. Hoje você tem juros negativos em vários países do mundo, quer dizer, ávidos por bons projetos. E você não tem bons projetos se não se projetar onde estão os riscos, quais as ferramentas que você usa para minimizar esses riscos, para corrigir os rumos. Então, essa performance eu vejo assim, reputacionalmente, com certeza absoluta, isso aumenta o valor da empresa, melhora o rating, né, da empresa, o score dela, para acessar capitais que ela nunca teve, como FINEP, BNDES, Banco Mundial e outros veículos e mecanismos. Nós temos tido muito sucesso nesses programas com empresas que criam estruturas próprias até, securitização de recebíveis, organização de patrimônio através de fundos imobiliários, fundos de investimento em participação. É até uma forma de pensar, se nós estamos vendo notícias esses dias sobre abertura de capitais, aquisições aí, não vou mencionar empresas, mas de porte elevado. Pode pensar para o empresário médio que, se ele se capacitar, ele consegue atrair capitais. Então, é aquele projeto que era do Bovespa+, né? Quer dizer, você até tem um nível menor de poder acessar capitais, mas sem fazer essa prévia, sem se organizar, você não consegue. Então, com isso eu te respondo, sim, objetivamente, você melhora a sua empresa, você acessa capitais, você melhora a lucratividade dela, você expurga dela partes que, na parte de gestão, do próprio negócio, da atividade operacional, não necessariamente andavam bem. Então, você começa a refletir sobre a própria atividade fim da empresa e utilizar ferramentas jurídicas, legais, contábeis, de toda sorte, para isolar o que não dá lucro, o que só dá prejuízo, repensar. Isso aqui é uma grande ferramenta para repensar a sua eficiência. Ok. Eu estou aqui com 3 ou 4 perguntas que eu vou tentar condensar em uma só. Não sei se eu vou conseguir. Pelo que foi dito até agora, né, existe uma questão que precede, vamos dizer assim, a execução desse trabalho de compliance nas empresas, no meu modo de ver, que é, vamos dizer assim, a disseminação dessa cultura dentro das empresas, né? E como nós estamos aqui falando de gestão de risco, isso acontece também com a gestão de risco, ou seja, aquelas empresas que, de fato,
têm essa cultura da gestão de risco, elas conseguem lidar melhor com as eventualidades, melhor com as incertezas, né, decorrentes da própria atividade dela e muitas vezes de ocorrências externas, né, que não podem ser, vamos dizer, pensadas, mas que ocorrem, como agora a questão da pandemia, né? Então, eu perguntaria ao Marco Sabino, resgatando aquela primeira intervenção que ele fez, qual seria a melhor forma para disseminar essa cultura do compliance, juntamente com a cultura da gestão de risco nas empresas, e como a gestão de risco efetivamente pode ajudar na disseminação disso? Bom, Dinei, amigas, amigos, Luiz, a gente está... essa pergunta é bastante interessante, evidentemente. O caso é que você olhar para o compliance como um evento isolado é, na minha modesta opinião, um grandíssimo erro, né? Inclusive em universidades e em consultorias nacionais e estrangeiras, o termo em português GRC é bastante utilizado, que é governança, risco e compliance. Quando a gente estuda a governança corporativa é baseada em 4 princípios, né, que são os fundamentos da governança, e compliance é um deles só, né? Os outros princípios são a prestação responsável de contas, a equidade e a transparência, né? Accountability, disclosure e fairness. Se compliance está dissociado desses 3 princípios, então compliance é inoperante. Quer dizer, tem coisas tão desafiadoras que viabilizam a conformidade, como transparência. Quer dizer, quando uma organização é transparente, quando que ela vai expor efetivamente o que ela precisa expor para um funcionário, para um colaborador, para um stakeholder. Prestação responsável de contas, que é aquela qualidade que a pessoa tem de fazer aquilo que ela tem que fazer e dar contas para quem determinou que ela agisse daquele jeito. É tão difícil isso. Isso sem falar da equidade, né? Que a gente enfrenta a questão de equidade de gênero, equidade de raça, equidade política. Enfim, nós temos todos esses 4 princípios trabalhando em conjunto e compliance, efetivamente, ele trabalha par e passo com a gestão de risco. Todos esses 4 princípios, Dinei, todos esses 4 princípios implicam em risco para a organização. Quando você efetivamente não presta as contas, tendo feito aquilo que você devia fazer, ou faz diferente daquilo que você devia fazer, você está criando risco. Quando você não é transparente, por exemplo, com um fato relevante que você devia divulgar, isso eu estou sendo bem elementar, né? Porque o fato relevante está na lei, quer dizer, isso é muito simples, é muito básico de quem está no mercado de capitais. Mas quando você não é transparente efetivamente, por exemplo, com o seu consumidor a respeito de alguma coisa que aconteceu, um incidente que aconteceu, uma publicidade enganosa, quando você efetivamente não levanta a mão e fala, errei, o que aconteceu foi isso aqui, você é automaticamente defenestrado do mercado. E seu risco é agravado de uma maneira estratosférica. Você mencionou a pandemia que a gente está passando. O Fórum Econômico Global, né, vocês sabem, ele todo ano tem um ranking dos principais riscos globais, né? Armas de destruição em massa, risco de migração involuntária, crise hídrica, crise alimentar e epidemias de doenças infecciosas. E nem o Fórum Econômico Global pensou numa pandemia dessa magnitude para os próximos 10 anos. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, é isso que a gente está vivendo agora. Como é que eu me torno uma organização que suporta esse risco, né? Vale muito a pena para vocês, certamente vocês conhecem, leu Nassim Taleb, ele tem 2 livros, né? A Lógica do Cisne Negro, que tratam do assunto, né? Ele é um pesquisador desse assunto, ele inclusive disse que a pandemia não é um cisne negro, ele tem a lógica do cisne negro e o antifrágil. Como é que a gente faz para ser uma organização antifrágil? Aquela organização que, diante da adversidade, ela sai ainda mais forte. A gente precisa, efetivamente, ter uma gestão de risco integrada com a conformidade. Então, existe uma doutrina do Enterprise Risk Management, que é um gerenciamento de risco integrado. E que risco integrado? De todos os departamentos e todas as escalas da organização concentrados com ferramentas que conversem efetivamente com a conformidade. Portanto, não, pelo menos respeitadas as divergências, as opiniões em contrário, pelo menos no meu entender, compliance não anda separado de gestão de risco, que não anda separado de governança. Perfeito. E isso confirma e corrobora o que eu falei no início, quando eu apresentei o GERE, e a nossa preocupação de, ao estabelecer esse programa, pensar
no assunto risco de uma forma macro, abrangente, né? De uma forma mais ampla possível. E quando nós pensamos isso, veio logo à tona a questão de tratar isso de forma interdisciplinar, porque nós estamos falando de um complexo de coisas dentro das organizações que tem que ser olhado, cada uma dentro da sua área específica de conhecimento, né? A FIA conta com uma equipe bastante completa de especialistas em várias áreas, e os nossos projetos, né, eles são montados, não é um projeto de prateleira, não é uma solução de prateleira, né, e sim algo que é feito tailor-made para atender aquele caso específico, aquela empresa específica, né, onde nós, através de uma radiografia inicial, um diagnóstico inicial, nós enxergamos qual o conjunto de riscos aos quais a empresa pode estar exposta e quais as ferramentas que podem trabalhar junto com a gestão de risco, né, para ajudar nessa tarefa. Compliance, evidentemente, é uma delas, né? Por que isso? Porque o nosso trabalho tem por objetivo apresentar resultados concretos, porque a gente ouve falar em compliance, né, e muita gente entende que compliance é apenas um conjunto de normas e procedimentos que geralmente são feitos por empresas e por profissionais especializados, muito bem elaborados e tal, mas que uma vez implantado, acaba que, com o passar do tempo, fica lá meio esquecido e tem pouca relação com o dia a dia dos negócios, né? E isso é um erro, né? É um erro porque, como disse lá atrás, a atividade empresarial é dinâmica, né? O mundo é dinâmico, as coisas mudam com muita rapidez, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Eu vou até dar um exemplo para vocês de um assunto que vai ser objeto de uma live nossa específica sobre capital humano, que é a nossa preocupação com um assunto, vamos dizer assim, muito preocupante, que é uma revolução tecnológica que está em andamento no mundo e que vai atingir a todos nós, a todas as organizações, aos governos, às pessoas, às profissões e tudo mais, que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 vai trazer inovações tecnológicas bastante importantes, mas, por outro lado, vai trazer uma série de riscos, né? E que muitas vezes as pessoas não estão enxergando. Nós vamos abordar isso numa das nossas lives. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, me parece que ainda há uma certa resistência em algumas empresas a essa cultura da gestão de risco, né? E também a cultura do compliance, mas eu acho que essa crise econômica atual e mais as consequências da pandemia, com certeza vai mudar a cabeça dessas pessoas. Ok? Eu quero encaminhar aqui uma outra pergunta, que, na verdade, é uma compilação de 2 ou 3 outras perguntas aqui, voltando àquilo que o professor Luiz falou lá atrás, com relação à área fiscal, né? Uma das perguntas levanta essa questão, que é o seguinte: como de fato o compliance pode atuar na área fiscal da empresa e trazer resultados concretos em termos financeiros para a empresa? Dinei, eu gosto da colocação que o Marco fez logo no início e que eu acho ela muito produtiva, né? De forma prática. Você não precisa implementar esse programa de uma vez só. É fato que você tem que contaminar a alta administração da empresa, eles têm que estar convencidos, e não somos nós que convencemos, quer dizer, é a própria administração que se convence de fazer ou não fazer, né? E, por outro lado, a vantagem é que você não precisa fazer de uma vez só. Você pode ir subindo um degrau de cada vez. É normal um processo de aculturamento para que ela consiga enxergar concretamente os resultados que vão vindo passo a passo desse movimento de regularidade, de conformidade, de correção. Em relação a toda a parte fiscal, eu queria falar também um pouquinho da parte de contratos. Na prática, funciona simples, quer dizer, você tem que ter uma reunião em que você entende o cenário em que a empresa se encontra, a área de atuação, tudo o que compreende as atividades da empresa, a cadeia dela toda,
com todos os prestadores de serviço, fornecedores, até porque no momento que você adota um programa de compliance para si, isso também contamina positivamente todo o resto da cadeia de prestadores de serviços, fornecedores. Então, essa transparência, que é uma coisa boa, ela acaba contaminando a todo o ambiente empresarial que você convive. Então, eu vejo assim, você tem ferramentas tecnológicas, mas muito capital humano para fazer isso, quer dizer, é formalizar um diagnóstico, estabelecer uma forma de agir contabilmente, tributariamente, contratualmente, do ponto de vista ambiental, trabalhista, o conjunto todo de atividades da empresa, regulatório, para que você cumpra isso daqui, até porque isso não causa uma decepção na própria direção da empresa, quer dizer, mostra que você está em constante progressão, atingindo os seus objetivos. Ao longo disso, é totalmente possível aferir o que você está ganhando de valor, o que você está evitando de despesas, custos você corta, não é só custos operacionais, você está cortando também dispêndio de tempo desnecessário, focando mais nos seus objetivos, onde você tem as maiores capacidades. Não acredito que qualquer um faça 10 coisas bem feitas. Quer dizer, se a gente já fizer uma, está maravilhoso, 2 você já é gênio, né? Então, eu vejo nessa parte que você colocou, quer dizer, usar todas as ferramentas humanas, tecnológicas, para fazer diagnóstico, a estratégia, que é um debate de ideias de como você vai implementar, passar a implementar isso tudo. Aí você tem certificações, você hoje tem mecanismos que você consegue se certificar do cumprimento de determinados propósitos ou tarefas que você se impôs, e com essa metodologia, essa métrica, tem métrica até internacional, você consegue pleitear acessar determinados canais para captação, enfim, para investimentos, né? Ou até, eu digo que o compliance é uma ferramenta maravilhosa em fusões e aquisições, M&A, porque no momento em que você está conforme, você é um candidato tanto a ser consolidado, porque você tem precisamente um valor, como a consolidar. Então, se você é um potencial comprador, aglutinador, porque você tem perspectivas para isso no seu mercado, isso objetivamente é uma ferramenta que te permite acessar isso daí. Perfeito. Professor Marcos Sabino, gostaria de fazer alguma complementação ao que disse o doutor Luiz, não? Claro, né? Eu acho que o Luiz foi bastante completo. Eu queria dizer que é importante a gente ter a percepção que existem uma série de leis e regulamentos, né? O Luiz mencionou a quantidade nababesca de normas tributárias que são editadas diariamente, né? Quer dizer, isso é um absurdo. Mencionou também o número de horas homens que são gastas por ano só no cumprimento de obrigações tributárias, né? Isso está no relatório do Banco Mundial, do Business. O Brasil é um clássico nesse sentido, está entre os 10 piores países do globo em termos de tributação por esse relatório. O compliance não é apenas, né, a lei ou regulamento, é muito lei, regulamento ambiental, tributário, trabalhista, civil, comercial, M&A, mercado de capitais, etc. Mas tem coisas que também são muito fundamentais, como, por exemplo, você observar o código de conduta ética da organização. Então, o código de conduta ética da organização, na verdade, ele é o elemento central das políticas de compliance. Sempre que você, dentro da organização, tiver dúvida a respeito de um padrão de comportamento ou de um determinado princípio relacionado a como você deve agir dentro da sua companhia, dentro da sua organização, você tem que recorrer ao código de conduta ética, porque é ele que vai ser seu norte, é ele que vai estabelecer normas com relação a padrões que são fundamentais para a gente. Ele que vai falar a respeito de você ser sempre veraz, de você sempre respeitoso, decente, honesto, vai prever
normas e recomendações a respeito de conflito de interesses, de assédios moral e sexual, de corrupção, fraudes, uso de propriedades da companhia, uso do nome da companhia, como você deve se portar em redes sociais. Enfim, isso é também muito importante. E é muito importante que as organizações invistam efetivamente na implementação efetiva desses códigos de ética. Isso não significa apenas ter uma boa redação desses códigos, a pessoa que está lendo do outro lado ela tem que entender, né? Então eu diria que você precisa escolher exatamente quem vai escrever esse código com palavras que sejam cientificamente comprovadas como mais persuasivas e treinamento. Esse treinamento, Dinei e Luiz, entendo eu, ele tem que ser dado no primeiro dia que a pessoa pisar na organização. É a integração da pessoa. A pessoa vai ser integrada no código de ética, ele vai sentar e ele vai ser treinado no código de ética. E esse treinamento ele tem que ser ongoing, ou seja, ele tem que continuar acontecendo. Ética tem que ser um assunto do cafezinho, das rodas de conversa, do almoço, tem que ter uma semana de ética, tem que ter avisos em todo lugar, a comunicação corporativa tem que trabalhar bastante. Então, o tema compliance, ele passa pela gestão da ética corporativa e o tema da ética corporativa passa pela gestão de risco. Nesse sentido, professor Marcos, eu estava aqui pensando, esse comprometimento de todas as áreas da empresa, né, traz vamos dizer assim, uma tarefa ao RH das empresas de fazer um trabalho de conscientização dos seus colaboradores, no sentido de que todos estejam ligados, né, nesse propósito de fato, implantar e executar no dia a dia a cultura do compliance, né? Nós vamos ter também uma live sobre isso aí, mais adiante, com o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, nós vamos falar sobre isso, a importância do papel do RH nessa tarefa de conscientização, né? E de que as pessoas definitivamente assumam que cada um é responsável pelo todo, né? Não ficar esperando que só as lideranças tomem as decisões e se preocupem com esse assunto. Isso é uma tarefa de todos, todos têm que contribuir, todos têm que saber como acontece, por que acontece e para que acontece, não é verdade? Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro, mas ainda temos um bom tempo. Eu queria aproveitar esse tempo final para fazer uma outra pergunta para ambos, né? Vocês acham que nos últimos anos, vamos falar, nos últimos 10 anos, houve de fato uma evolução desse conceito de compliance no Brasil? De fato, a coisa vem melhorando ou ainda tem muito chão pela frente? Posso, Marcos? Minha opinião volta àquela brincadeira do amor e da dor, tá, Dinei? Eu sinto assim, isso começou com grandes corporações, com grandes grupos, não começou por consciência, por dever ético, moral, ou por querer transparência, foi justo pelo inverso, né? Quer dizer, diante de problemas, de denúncias, de corrupção, de desvios, é que a coisa veio. O que o Marco falou está 100% correto, quer dizer, é um caminho que você inicia e persiste nele eternamente, porque você só pode aperfeiçoar. Então, nós fomos testemunhas oculares aí pelos meios de comunicação de diversas empresas que estiveram na mídia constantemente e que reformularam seus programas aí 4, 5 vezes. Então, como eu sou um provocador, eu prefiro dizer o seguinte, acredito, acho que tivemos um progresso muito grande, não só em grandes empresas, médias empresas, hoje já em pequenas empresas. Tem até uma portaria conjunta quando a FIF Domingos estava lá na Secretaria de Pequenas e Microempresas, então, só para responder também aquela pergunta inicial, dizendo assim, é para todo mundo, está valendo. É óbvio que você ter um programa de compliance para uma pequena ou microempresa é uma coisa mais singela. É fácil, são poucas pessoas deliberar a respeito. Na lei é encarregado.
só de Tem problemas. alguém com o microfone ligado aqui. É a Ju que está com o microfone ligado. Ju. Juliana que tem que desligar o microfone. Mas Pronto. Então, eu entendo assim, nós já temos norma que obriga, recomenda veementemente que todas as empresas de qualquer porte adotem esse procedimento. Houve um progresso, acho que nós temos, eu tenho um estudo do mapa da corrupção no mundo e como que as empresas em fases distintas adotaram algum programa de compliance. Hoje ainda é insignificante isto no Brasil. Não esqueça que nós temos cerca de 5 milhões de CNPJs. 78% deles são de micro e pequenas empresas, 16% de empresas no lucro presumido. Sobrou cerca de 6% de empresas no lucro real. Então, assim, tem um universo enorme ainda a ser implementado. Acho que é um desafio aí pela frente para todos os profissionais que trabalham nesse segmento, mas que só melhora o ambiente. Nós estávamos falando há pouco, temos colegas aqui da nossa Comissão de Relações Internacionais da OAB que estão nos prestigiando. Tivemos uma palestra sobre o acordo Mercosul-União Europeia. É assim, ninguém vai botar da Comunidade Europeia dinheiro aqui se nós não tivermos essa transparência. A mesma coisa com o bloco ou americano, enfim, ou acordos bilaterais, né, que o Brasil tem firmado, é um requisito indispensável. E só para fechar essa provocação, eu costumo brincar e falar assim, para quem acha que não precisa, de uma forma prática, pense o seguinte: quantos contratos você tem hoje na sua empresa? Se você não sabe a resposta, isso é normal. A maior parte dos empresários não tem nem noção de quantos contratos. Quantos estão em vigor? Estão assinados? Onde estão? Estão anacrônicos ou não? Adotaram um modelo de uma legislação que já está ultrapassada? Nós estamos aí em vias de ter implementação, já por mais que já foi postergada, da Lei Geral de Proteção de Dados. Você fez alguma coisa, você se mexeu de alguma forma para poder se enquadrar nesse sentido? Porque isso não como o Marco falou, não é um papel que você vai botar um diploma na parede, que é o Código de Ética e Conduta. É uma coisa prática para você exercer no dia a dia. E não é só porque é legal, isso vai te proteger. Isso protege a sua integridade, protege você de ir para a cadeia, o empresário de não responder criminalmente, ou ter níveis de proteção para a própria pessoa dos administradores. Protege o seu patrimônio, protege a continuidade da sua empresa. Então, procurei dar aqui, só para fechar a minha exposição, fatores objetivos para que isso realmente seja pensado e uma sementinha, né? Plantar essa sementinha para que ela comece a frutificar. Eu gostei muito dessa sua o fechamento aí, doutor Luiz, pelo seguinte, porque você foi muito feliz aí nos exemplos que deu, que mostram na prática a total vinculação, né, total imbricação do assunto compliance com a gestão de risco, né? Porque tudo isso que você falou é gestão de risco, no fundo, né? Então, uma coisa anda em paralelo com a outra e se complementam, né, mutuamente, né? Eu queria encaminhar uma pergunta também ao Marco aqui, é mais também uma curiosidade com relação ao setor público. A FIA tem uma tradição, a FIA tem 40 anos de estrada já, né? São mais de 8.000 projetos ao longo de todos esses anos, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Mas, especificamente falando de compliance, no setor público, como é que está isso na sua visão? Está evoluindo da mesma forma que está evoluindo nas empresas ou não? Bom, Dinei, primeiro dizer que, só para, pegando o gancho na sua pergunta anterior, só para, enfim, fechar o assunto, quer dizer, não fechar o assunto, mas deixar uma reflexão no ar, fechar aqui no nosso colóquio, eu entendo que a gente está indo para um lugar melhor, sim. Eu entendo que a gente está evoluindo como sociedade. Pode parecer um absurdo as coisas que a gente vê,
mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem muito acesso à informação. Essas coisas, na verdade, sempre aconteceram. O fato é que a gente não pode tomar episódios isolados como se fosse a verdade da sociedade. E em termos de integridade, conformidade e segmento ao que deve ser feito, a gente evidentemente progrediu de uns anos para cá. Basta olhar o que aconteceu na política, basta olhar o que aconteceu nas organizações. Com relação à sua pergunta, claramente, Dinei, a evolução de qualquer tema na iniciativa pública sempre é mais lenta do que na iniciativa privada. E é natural, a minha gata passeando aqui, ó. É natural que seja assim, porque evidentemente a iniciativa pública tem mais amarras, ela tem que agir de acordo com a lei, é o princípio da estrita legalidade. Então ela tem que demorar, tem que ter contraditório, tem que ouvir a sociedade, tem que ser os anseios, etc. Então demora mesmo. Contudo, já há iniciativas que estão sendo bem-sucedidas. O governo do Paraná já estabeleceu o programa de integridade. O Tribunal de Contas da União já estabeleceu que autarquias devem adotar programas de integridade. Nós temos selo de integridade concedido pela Controladoria Geral, que já foi Ministério da Transparência, em virtude do programa de integridade estabelecido ali pelo decreto 8420. Então, nós temos uma profusão de iniciativas por parte do setor público para a adoção de programas de integridade e compliance. Eu vejo com muito bons olhos, evidentemente, que nós temos um longo caminho para percorrer, e é claro, como você disse, que a gente tem muito orgulho, efetivamente, de pertencer à Fundação Instituto de Administração, ao GERI, né? São aí mais de 7 anos na FIA, e, enfim, eu pessoalmente posso atestar a expertise da FIA na condução de projetos nesse sentido, para uma melhor e mais adequada incorporação desses temas de integridade de acordo com a melhor técnica, né, e com o melhor estado da arte, em virtude da expertise que a gente tem acadêmica e prática também. Então, eu acho que é bem desafiador, mas o poder público está indo muito bem nesse sentido. Perfeito. A nossa colega Fabiane, no início do nosso encontro de hoje, ela comentou que ela gosta muito dessas lives, porque tem hora certa para começar e todo mundo respeita o horário, né? Então, eu queria sugerir que, em respeito aos nossos os ouvintes que estão nos acompanhando, participando aqui do nosso encontro, que nós encerrássemos dentro do tempo que nos foi cedido, né? Então, eu gostaria de propor agora que cada um dos nossos convidados fizesse 2 minutos de considerações finais, para que a gente possa encerrar o nosso evento de hoje, e dizer para aqueles que enviaram perguntas via chat e que, porventura, não puderam ser respondidas, vocês podem encaminhar essas perguntas por um e-mail do GERI, chama-se contato@fiagere.com.br, contato@fiagere.com.br, que os nossos especialistas, com certeza, responderão. Bom, cada um, começando pelo professor Marcos, tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais, gente, são no sentido de agradecer a paciência de vocês, espero realmente que o nosso debate tenha contribuído com alguma coisa. São várias as perguntas que ficaram sem respostas, mas o Dinei já disse, é só encaminhar para o e-mail que ele apresentou, e eu entendo que a luta pela conformidade é uma luta contra nós mesmos, né? É uma luta contra uma parte da nossa essência. Mas a gente não pode abandonar outra parte da nossa essência, que é a virtude, né? A virtude é efetivamente de você procurar o justo, como dizia Aristóteles, ou aquela propensão, como dizia Tomás de Aquino, que é você sempre trabalhar em prol, efetivamente, do que é justo, ou, como disse Kant, vamos fazer tudo de acordo como se fosse uma lei universal, que valesse para qualquer tempo, para qualquer lugar e para qualquer povo. Então, se para cada ato nosso a gente pensar que a gente está agindo de acordo com esse imperativo categórico de Kant, o mundo vai ser melhor e, consequentemente, as organizações. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, Dinei e Luiz, que o grande papel da mudança social é o papel da família, sem dúvida, não há dúvida disso, mas é o papel das organizações.
Porque as organizações que investem em programas de integridade, investem em padrões de comportamento, investem em ética corporativa, elas vão transformar aquelas pessoas que são seus colaboradores e seus stakeholders em cidadãos melhores. Porque só existe uma pessoa. Não existe uma pessoa dentro da empresa, uma pessoa fora da empresa, uma pessoa na rua. Existe só uma pessoa. E se ela for acostumada a fazer certo na empresa, isso é Pavlov, ela vai fazer certo sempre. Então era isso que eu queria deixar para vocês. A gente tem que primeiro olhar para a gente fazer tudo certo, e você, como gestor, tem que pensar na sua função social de transformar a sociedade fazendo tudo certo. Obrigado, professor Marcos. Vamos ouvir agora as considerações finais do doutor Luiz Carlos Simonovich. No final, eu vou dar um fechamentozinho para nós e avisarmos sobre a próxima live, que será na segunda-feira, 24. Vocês tiveram, com as palavras do professor Marco, uma visão muito otimista, eu diria quase inspirada na Revolução Francesa, no lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não sou tão otimista assim. Eu gosto mais da frase do professor Delfim Neto, né? Prepare-se para o pior, espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Então, não acreditando tanto na natureza humana, né? no espírito altruísta e ético do ser humano, e está aí a lei para isso, quer dizer, se não fosse a lei, seria o caos, né? É para isso que existe o rigor da lei. A minha mensagem seria o seguinte: se não fizer por todos estes princípios, por toda essa ciência, consciência, faça porque vai ser bom para você, para sua família, para os seus funcionários, para o seu ambiente, para o seu país, para o mundo. Isso traz um benefício geral a todos. É um processo pior, você querendo ou não querendo, ele é irreversível. Ele já teve início e ele só vai se aprimorar. A sua opção é ficar dentro ou fora. Fora significa não estar mais no jogo. Então, infelizmente, assim, pode demorar para cair a ficha, mas você vai ser forçado, porque o mercado caminha a passos largos para isso. Então, não fique para trás, porque depois não dá mais tempo de correr atrás. Tome consciência, se informe, nós estamos aqui, quer dizer, teremos outros debates, estamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Como o Marco disse, como eu disse, quer dizer, você, de uma vez só, até pior que seja assim, vá se aculturando, vá aprendendo, vá implementando, vá fazendo em etapas, mas não deixe de fazer, porque senão você vai perder uma grande oportunidade. Perfeito. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: se um cientista trouxesse uma informação de que existe um meteoro gigantesco caminhando a toda velocidade em direção à Terra, isso significa um risco para o planeta, né? Não, isso não justifica que as pessoas deixem de ser o que elas são, porque existe esse risco. A gestão de riscos exatamente lida com as incertezas, e essas incertezas existem todos os dias, em todos os momentos, e é para isso que a gente tem que pensar nas eventualidades e procurar identificá-las. A nossa conversa de hoje sobre compliance, no meu entendimento, foi absolutamente esclarecedora e, eu diria, foi uma contribuição importantíssima para que as empresas possam entender o assunto, o tema, de outra maneira, né? Não que até então eu estivesse fazendo errado, mas que agora, no momento que nós estamos vivendo, é a hora de nós pensarmos pensar mais amplamente, né? E é por isso que o GERE montou essa equipe multidisciplinar para enfrentar essa questão do risco de forma abrangente. Eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje, o professor Luiz Carlos Simonovich, ao Dr. Marcos Antônio Costa Sabino. Foi excelente a conversa. Claro que nós não tínhamos a pretensão de esgotar o assunto hoje, né? Mas sim apresentar a visão que a FIA e o GERE têm do tema compliance,
estamos abertos a responder perguntas e continuar debatendo a questão. Obrigado a todos. Temos mais uma live na próxima segunda-feira, será a 7ª da série, sempre às 19 horas. Fiquem atentos às redes sociais, ao site do GERE, para poder se inscrever e participar. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, saúde a todos. Obrigado, um abraço para vocês e paz para todo mundo. Fiquem com Deus.